Capítulo 36. Brianna, está me ouvindo? Mãos quentes se encaixaram em minhas bochechas. Brianna! Pisquei atordoada. Meu coração pulsava rápido, dolorido e assustado, com emoções que não deveriam ser minhas, mas eram. Levei a mão à lateral do corpo, onde havia poucos segundos eu sangrava. Não havia nada ali, além de minha marca de nascença. O rosto de Gael, de Lorcan, pairava diante do meu, tomado de angústia. Por favor, fale comigo, Arushla. Seus olhos brilharam, úmidos. Consegue entender o que estou dizendo? Sim, sibilei. Seus ombros arriaram de alívio, e então ele me envolveu com seus braços, me apertando com urgência. Você está bem? Beijou minha testa. Acho que não. Kiara morrera. Ela morrera tentando salvar tudo o que mais amava. O vazio que sentia em meu íntimo era doloroso, como se algo ali dentro tivesse ido embora. Me desculpe, eu não queria ultrapassar seus limites, mas você estava tão pálida, um olhar perdido, e começou a chorar. Ele correu a mão pelo cabelo, engolindo com dificuldade. Entrei em pânico. Sinto muito, e lamento que tenha se envolvido nisso tudo. Eu daria tudo o que tenho para não te ver sofrer assim. Eu nunca quis te machucar. Brianna, acredite em mim. Eu estava muito abalada para conseguir processar tudo aquilo. Meu Deus, Kiara morrera. Claro que eu sabia disso. Ela vivera 4 séculos antes. Mesmo assim, isso me feriu, e muito. Era como se uma parte de mim tivesse morrido também. E o fim dela não explicava o que meu coração implorava saber. A maldição é real, não é? Perguntei baixinho, e ainda assim minha voz saiu trêmula. Parecendo tão cansado e velho quanto o próprio mundo, Gael puxou uma grande lufada de ar. Sim, o alvo de Derla era Kiara, mas graças a Deus o amuleto a protegeu. Indicou o pingente de madeira em minha palma, e acabou me atingindo. Derla conseguiu o que queria, de um jeito ou de outro. Meu Deus, então você... Parei de envelhecer. Completou, quando eu não fui capaz. Nada em mim mudou. A cicatriz em meu ombro parece recente porque esse era o aspecto dela no momento em que a maldição teve início. Todas as outras que vieram depois se apagaram, sem deixar marcas. Estou preso no tempo, Brianna, neste corpo. Era loucura, não havia a menor chance de que aquilo não passasse de um absurdo, criado pela minha imaginação fértil, exceto pelo fato de o pingente de madeira em minha mão ser muito real, assim como o homem sentado em uma posição totalmente desamparada a 1,5 metro de mim. Tentei me livrar da maldição, esfregou a testa com raiva. Procurei todo tipo de morte que você possa imaginar, honrosa, desonrosa, as mais estúpidas, mas não adianta. Por mais doloroso que seja, eu sempre acabo sobrevivendo. Meu Deus, Gael! Lorcan! Sacudi a cabeça, rindo, um tanto histérica. Caramba, eu nem sei como te chamar. Lorcan deixou de existir há muito tempo. Sua voz era um misto de tristeza e amargura. Pode continuar me chamando de Gael se quiser. Eu estava a um passo de perder as estribeiras, quer dizer, maldição, bruxas. Gael era Lorcan, Kiara morrera porque um dia vivera. Por outro lado, era bom começar a entender alguma coisa. Mas eu ainda não entendia um ponto que para mim era de essencial importância. Por que eu sonho com tudo isso? Com o que vocês viveram? Ele me estudou com um senho encrespado. Eu realmente não sei. Talvez eu tenha razão no que disse antes, sobre pensar que Kiara estivesse me ajudando de onde quer que esteja. Ele me encarou profundamente, pelo que pareceu ser uma eternidade, antes de, por fim, dizer a meia voz. Ou talvez essa não seja a primeira vez que eu e você nos encontramos neste mundo. Levei menos de uma batida de coração para entender o que ele dizia. Eu me levantei em um salto. O pingente de Kiara caiu no carpete. Eu não sou ela, Gael. Eu não era, certo?
Certo? Não estou dizendo que é. Foi só uma suposição. Devagar ele ficou de pé, as mãos espalmadas na altura do peito. Por favor, fica calma, Brianna. Eu me perguntei se algum dia essa frase funcionou com alguém, porque comigo nunca deu certo. Toda vez que eu ouvia "fica calma", acabava sendo lembrada de como eu estava nervosa e ansiosa e ficava ainda mais descontrolada. Não foi diferente naquele momento. Eu não sou ela, gritei. Não faz o menor sentido. Eu saberia se fosse. Eu só captei a estação errada. Talvez seja isso mesmo. Ele me observava atentamente, o corpo tensionado, como se estivesse pronto para me pegar caso eu caísse. Não sei bem como, já que eu não conseguia raciocinar direito, mas um pensamento sorrateiro conseguiu se sobressair no turbilhão de informações que giravam pela minha mente. A pedra! Meu coração errou uma batida. A pedra da vida! É por isso que você a queria tanto! Você vai tentar quebrar a maldição? Ele confirmou com um aceno decidido, enfiando as mãos nos bolsos. E o que vai acontecer com você se der certo? À medida que a pergunta deixou minha boca, a história de Nihan e Oisin me veio à mente. Assim que seus pés tocaram o solo da terra mortal, envelheceu os 300 anos e morreu no mesmo instante. Encarei Gael, esperando uma explicação, qualquer uma, que aliviasse o medo que subitamente brotou em meu peito. No entanto, ele ficou calado, e essa resposta foi mais que suficiente. Cobri a boca para deter o soluço, mas não consegui impedir que as lágrimas transbordassem. Cuspindo um palavrão, ele cruzou o quarto, ficando tão perto que seu peito quase encostou no meu. Não agora. Sua mão se moveu em direção à minha face, mas no último instante ele a deixou cair, o semblante retorcido entre dor e desesperança. Sabe como tem sido para mim? As pessoas que eu amei, família, amigos, todos se foram. Eu vejo o mundo mudar, a cidade se modernizando, a tecnologia avançando. Tudo sempre muda o tempo todo, exceto eu. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Menos eu. Não me olhe assim, Brianna. Eu só quero recuperar o direito que me foi roubado. O direito que todo ser vivo tem. O de um dia deixar de existir. Comecei a sacudir a cabeça. Tudo o que eu ouvira e vira, girando pela minha mente, me deixando tonta e com a sensação de que eu estava me afogando naquilo tudo. Gael tinha a pedra da vida e a qualquer momento a usaria. Foi por isso que parecera tão assustado no chalé de Liam. Se eu não tivesse pegado a pedra que o arqueólogo atirou para ele, àquela altura, Gael já estaria morto. Meu Deus! Pressionei as têmporas em uma tentativa inútil de fazer meus pensamentos se aquietarem. Eles giravam depressa, as coisas se misturando uma nas outras, se chocando em explosões que lançavam estilhaços afiados pelo meu cérebro, provocando uma dor insuportável. O quarto começou a rodar. O rosto de Gael, apenas um borrão, passou diante de meus olhos, de novo e de novo e de novo. Pare! Gemi, fechando os olhos com força. Pare, por favor! Brianna! Gael me segurou pelos ombros. Tateei às cegas, buscando qualquer parte dele a que pudesse me agarrar, para escapar daquele vórtice incessante. Mas meu corpo não aguentou e desistiu da luta, se entregando à inconsciência. Um feixe de luz bastante incômodo atingiu meu olho direito. Ei! Reclamei, tentando afastar o que quer que aquilo fosse. Um borrão entrou em meu campo de visão. Pode me ouvir? Perguntou a voz masculina desconhecida. Forcei a vista. À medida que a cegueira cedia, avistei o sujeito de cabelos escuros e espetados, uma lanterna na mão. Quem é você? Minha voz saiu áspera. Meu nome é Finn Callaghan. Sou o neurologista, que seu namorado pouco educadamente arrancou da cama para vir atendê-la. Seu tom era tão frio quanto seus olhos cinzentos. Tentei me apoiar nos cotovelos, olhando em volta, mas ele forçou meu ombro para baixo com delicadeza. Onde estava Gael? Fique deitada, mais um pouco. Como se sente?
Ele me avaliou com atenção. Seu namorado me disse que você pode ter tido um colapso nervoso. Algo assim. Eu me encolhi, tentando impedir que as recordações daquela noite retornassem. Mas eu estou bem agora. Ah, claro que está. E eu passei tanto tempo na faculdade só porque fico bem de jaleco. Revirou os olhos. Escute, eu já vim até aqui, então agora me deixe fazer o meu trabalho, está bem? Bom, o que eu tinha a perder? O jovem médico me fez uma série de perguntas, coisas bobas como o meu nome, minha idade, data de nascimento, se eu sabia onde estava. Nesse ponto, precisei dar uma conferida e logo constatei que ainda era madrugada. Eu estava em meu quarto na casa de Gael, em Cork, Irlanda. Acho que a resposta o agradou, pois ele partiu para um novo exame. Levou menos de 5 minutos para que eu procurasse a ajuda de um psicanalista. Receitou alguns chás calmantes, exercícios físicos e foi embora. Fiquei sozinha por aproximadamente 3 minutos. Fiona entrou no quarto, abraçada a um livro, vestida com um pijama de mangas longas e estampa de gatinhos que minha irmã teria adorado. O Gael contou que você passou mal. Se sente melhor agora? A julgar pelo seu tom, ela estava muito preocupada. Sim, obrigada, Fiona. Eu me sentei, apoiando as costas na cabeceira e abraçando o travesseiro. Desculpe ter te acordado. Não foi você. Ela chegou mais perto e se sentou aos pés da cama. Foram os gritos de Gael. Nunca pensei que alguém pudesse berrar daquele jeito. Cheguei a imaginar que você tivesse morrido. Acho que ele também estava devastado. Meu coração deu um salto. Ah, Gael, o que aconteceu? Ela deixou o livro ao lado do quadril, sobre o edredom. Comecei a brincar com a ponta da fronha. Ele me contou algumas coisas. E foi tão ruim assim? Foi? No fundo, acho que eu sempre soube que Gael e Lorcan eram a mesma pessoa. A cicatriz, a foto com Liam, a maneira como meu coração se portava perto dele, desde a primeira vez que o vi, como se eu estivesse esperando por ele havia muito tempo. O que Gael dissera sobre não ser a primeira vez que nos encontrávamos me veio à mente. Às vezes era o que parecia. A conexão entre nós parecia ter se criado com a formação do mundo, mas não podia ser isso, certo? Ok, eu sonhava que era Kiara, sentia o mundo como ela, mas isso não significava que um dia minha alma, minha essência, ou seja lá o nome que se dê, tivesse pertencido a ela. Eu e Kiara tínhamos uma ligação. Isso era meio óbvio. Caso contrário, eu jamais teria aqueles sonhos. Mas pensar que um dia eu tinha sido, que eu pudesse ter sido uma princesa irlandesa, encrencada até a medula, era um pouco surreal demais. Além disso, algo dentro de mim sussurrava que havia mais naquela história. Eu só não estava conseguindo enxergar. Mas o quê? Não ter resposta fazia um nó se apertar na boca do meu estômago. E isso não era tudo. Havia algo que me apavorava muito mais do que nunca descobrir por que aqueles sonhos ocorriam. Gael tinha encontrado a pedra da vida. A qualquer momento ele poderia decidir por fim à maldição. Ele buscava a morte e agora finalmente a encontrara. Brianna! A mão de Fiona balançou diante do meu rosto. Desculpe, O que ela queria saber mesmo? Ah, sim, não foi ruim, apenas inesperado. Impossível, inacreditável, absurdo. A lista era imensa. Então ainda existe esperança. Ela bateu palmas, animada. Por que não conversa com ele? Explique que ele te machucou. Escute o que ele tem a dizer. E se achar que pode superar isso, bom, dê uma chance a vocês dois. Acabei rindo. Ela me lembrava um pouco a Ayla. Obrigada, Fiona. É o que eu pretendo fazer. Eu trouxe um livro para você. Empurrou o volume para mim. Ler sempre me ajuda a acalmar os pensamentos. Talvez te ajude também. Peguei o exemplar, relanceando a capa. Selected Poems of John Boyle O'Reilly.
Foi muita gentileza. Vou ler sim. Agora eu preciso ir. Ela pulou da cama. O Gael me fez prometer que sairia do seu quarto e iria direto falar com ele. O pobre está muito aflito. Então ele não vem? Não pude deixar de ouvir a nota de decepção em minha voz. E nem Fiona. Ela pressionou os lábios com força para deter o sorriso. Acho que ele está tentando fazer a coisa certa e deixar que você o procure quando estiver pronta. Era bem a cara dele fazer uma coisa dessas, colocar minhas necessidades à frente das suas. Soltei um suspiro. Fiona se despediu e assim que fiquei sozinha, abri o livro na página que ela havia deixado marcada, em um poema chamado The White Rose. A rosa vermelha sussurra a paixão, e de amor suspira a rosa branca. Oh, a rosa vermelha é um falcão, e a rosa branca uma pomba. Mas eu lhe envio um botão branco cremoso, com uma pitada de rubor na pontinha das pétalas, para que o amor mais puro e afetuoso traga nos lábios um beijo de desejo. Baixei o livro e estendi a mão, roçando as costas do indicador nas suaves pétalas do botão vermelho e branco sobre a mesa de cabeceira. Meu peito se aquecendo, conforme as palavras do poeta davam um novo significado ao presente de Gael. Tá legal. Era um pouco assustador pensar que o cara com quem dancei, com quem fiz amor ardente e apaixonadamente, era o mesmo que habitava meus sonhos, o mesmo homem cuja vida começara no fim do século XVI. Talvez fosse tão difícil associá-los, porque, no fim das contas, eles já não fossem o mesmo. Havia entre os dois algumas semelhanças, além da física, claro, mas o tempo, a vida e a dor mudaram Lorcan, o endureceram. E então surgiu Gael, mais tenso, mais rijo, mais retraído, e muito mais solitário, um homem cuja alegria havia desaparecido. Eu amava Lorcan por tabela, mas era por Gael que meu coração pulsava desesperado, como um dia o de Kiara batera por Lorcan. Eu me endireitei na cama, com a sensação de, enfim, ter encontrado a pontinha daquele novelo emaranhado. Era isso, não era? Kiara amara Lorcan até o último instante e jurara ajudá-lo. Suas últimas palavras haviam sido essas, e era o que ela estava fazendo, não era? Com os sonhos? Ah, meu Deus, Gael tinha razão. Kiara tinha me colocado no caminho dele. Ela me mostrara Lorcan para que eu o reconhecesse quando o encontrasse e pudesse ajudá-lo. Mas, entre tantas pessoas no mundo, por que ela me escolhera? Eu queria falar com ela, queria confrontá-la e fazer todas aquelas perguntas que me atormentavam. Estava cogitando voltar ao castelo, quando arregalei os olhos, já jogando as pernas para fora do colchão. Eu sabia onde encontrar Kiara. Lorcan jamais se afastaria dela. Dominada pela urgência, calcei os sapatos e voei porta afora. Por sorte, não encontrei ninguém pelo caminho. A noite estava escura, apenas algumas luzes da casa estavam acesas e, por causa da bruma, levou um tempo para que a cruz entrasse em meu campo de visão. Diminuí o passo, até parar de vez diante dela. Deslizei os dedos na pedra fria e áspera, desejando que houvesse entalhes ou algo assim, além de limo, mas eu sabia, de um jeito louco, que era ali que ela estava. Era ali que Lorcan a havia escondido. A história que Fiona me contara no sótão sobre o plebeu e sua amada era a história de Lorcan e sua Kiara. Uma linda e trágica história de amor. Murmurei, sentando-me na grama, procurando retomar aquela ligação que tínhamos nos sonhos, mas tudo o que senti foi a frieza da grama úmida de orvalho encharcando minha roupa. Por que eu? Por que me atormentou todo esse tempo? Por que me fez amá-lo tanto, se ele nunca teve a intenção de ficar comigo? Porque essa era a parte que eu não conseguia processar. De certa maneira, era bom finalmente conhecer o segredo de Gael, de Lorcan, entender as coisas. Mas a conclusão que ele buscava, isso eu não conseguia aceitar. Não totalmente. Claro, eu só podia imaginar o que ele vivera nesses anos todos. A solidão, a eterna agonia de nunca mudar, nunca avançar, estagnado no tempo.
Assistir a todos que ele amava irem embora e continuar existindo, fazer novos amigos apenas para ver tudo acontecer outra vez. Não sei o que eu faria se estivesse em seu lugar, mas ainda assim. E agora ele encontrara a pedra da vida, a pedra que o libertaria da maldição. E eu, e meu coração egoísta, queríamos que ele continuasse amaldiçoado. Eu me encontrava em um impasse, dividida entre o que parecia certo e o que eu sentia que era certo. Afundei o rosto nas mãos. O que eu faço agora, Kiara? Escutei um estalo atrás de mim. Eu me virei, e não foi bem uma surpresa ver Gael emergir em meio à névoa. Ainda que minha cabeça estivesse confusa, meu coração não tinha dúvida e se apressou em provar isso. Batendo mais forte, fiquei de pé, secando as mãos subitamente suadas nas pernas da calça, enquanto ele parava a certa distância, a jaqueta de couro pendendo de uma das mãos. Nós nos entreolhamos por um longo tempo, as coisas se acertando em meu cérebro sem aquela nuvem de histeria para atrapalhar. Não sei no que ele pensava. Ele tentava manter a expressão composta, ainda que seu olhar o traísse, exibindo um pouco de receio. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. Devia ter trazido um casaco. Eu quase ri. Essa era a primeira coisa que ele tinha a me dizer depois de tudo o que havia acontecido. Você sabe que eu não costumo fazer a coisa certa, rebati. Eu sei. Ele me analisou com atenção, um tanto inseguro quanto ao que fazer. Isso era novo. Posso te oferecer este? Indicou um amontoado de couro. Na verdade, eu queria que você fosse sincero comigo. Mas eu sempre fui, Brianna. Então ele fez uma careta, contrariado. Dentro do possível. Você acredita que um dia eu fui ela? Porque não é verdade, Gael. Não mudaria nada se fosse. Ele abriu os braços. Não me importa quem você possa ter sido. Tudo o que me importa é quem você é agora. Ainda não entendeu isso? E quem eu sou? A mulher que vive me atropelando de todas as maneiras possíveis. Disse simplesmente. Dei um passo em sua direção. Ele avançou 3, como se estivesse apenas esperando um sinal para se aproximar. Ficamos perto o bastante para que ele abrisse o casaco e o envolvesse ao redor de meus ombros. A ponta de seus dedos resvalou por acidente em meu pescoço, quando puxou meu cabelo para fora da gola, enviando faíscas eletrizantes direto para as minhas entranhas. Ele sentiu também, sei disso, porque seus olhos escuros arderam como 2 fogueiras na noite enevoada. Você me assusta, sussurrei. Ele entendeu errado e retrocedeu. As chamas em seu olhar se apagaram e em seu lugar restou apenas angústia. Eu sinto muito. Tentei manter a verdade longe de você o quanto pude. Vi a dor dominar seu rosto. E tentei ficar longe de você, mas você não entendeu, Gael. Espalmei a mão em seu peito para detê-lo. Seu coração reagiu de imediato, retumbando sobre a minha palma, ao mesmo tempo em que sua respiração perdia o compasso. A minha não estava diferente. É claro que esse lance de maldição me assustou um pouco, mas acho que no fundo eu sempre soube. A sua tatuagem, a foto com Liam. Foto? Encrespou o senho. Ele não sabia sobre o roubo da foto ainda. Achei uma foto sua com Liam de uns 10 anos atrás. Minhas faces esquentaram. E não existem fotos suas na internet. Nenhum registro do seu nome. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha nessa história. Não imaginei nada como uma maldição, mas eu sentia que não seria algo fácil de explicar. Do contrário, acho que você teria me contado. Eu teria. Hesitante, como se não soubesse se tinha permissão para me tocar, ele ergueu a mão e afastou com os dedos uma mecha de cabelo que o vento soprou em meus olhos. O que me apavora, eu segui em frente, é o fato de a pedra da vida estar trancada no seu cofre. É mais ou menos como namorar o super-homem e ter uma criptonita na gaveta. Brianna... Não, me deixa terminar, ou eu vou acabar perdendo a coragem. Enchi os pulmões e falei num fôlego só. Eu não quero ser a razão da maldição continuar existindo. Por outro lado, se ela existir,
significa que você também existe. E eu quero você mais do que tudo, Gael. É isso. Encolhi os ombros. Acho que eu devia me envergonhar, mas não consigo. Sem vacilar um instante, ele tomou meu rosto entre as mãos, forçando-o de leve para o alto, me encarando com urgência. Você não tem que se envergonhar por me querer por perto. Então suas sobrancelhas se retorceram com diversão. Tem que se perguntar em que lugar entre a Irlanda e o Brasil você deixou o seu juízo. Não brinque agora. Acabei rindo um pouco, mas não havia nenhum traço de humor quando voltei a falar. Você acredita mesmo que aquela pedra vai pôr fim à maldição? Sim. Ele nem ao menos piscou. Assenti algumas vezes, segurando o casaco pelas lapelas, como se pudesse deter um medo gélido que avançava em meu coração. Eu quis perguntar o quando. Estava pronto para sair, mas mordi a língua para impedi-lo. Não sabia se estava pronta para ouvir a resposta. Gael e aquela sua estranha habilidade de compreender o que eu estava sentindo, mesmo quando eu mesma não entendia, sacou o que se passava em minha mente. Eu não sei, Brianna. Respondeu a questão que eu não formulei, suas mãos escorregando para meu pescoço. Antes de te conhecer, teria sido no momento em que eu encontrasse a pedra. Mas eu, que pensei que já havia tido tempo suficiente, agora me vejo afoito por cada segundo para poder estar perto de você. Ouvi aquilo com bastante atenção e repassei suas palavras em minha cabeça 1, 2, 12 vezes. Então, espiei seu rosto, só para ter certeza. O que você está me dizendo é que vai continuar amaldiçoado para ficar comigo? De um jeito menos elaborado. Ele abriu um sorriso tão esplêndido que meu coração tropeçou. Mas é exatamente o que eu estou dizendo. Uma parte de mim pareceu desmontar de alívio, a outra queria se ajoelhar e chorar em abandono. Não era certo. Eu sabia, não era nada justo desejar que ele continuasse com aquele castigo, agora que tinha encontrado uma maneira de se libertar dele. Mas como eu poderia desejar o oposto? Isso não parecia certo também. No fim das contas, não havia um certo naquela história. Qualquer que fosse a escolha, acarretaria consequências quase impossíveis de se lidar. No entanto, promete? Ergui o queixo e o encarei. Ele olhou bem dentro dos meus olhos, prendendo os dedos em minhas mechas embaraçadas. Eu prometo, Arushla, pela minha honra. Não havia hesitação ou dúvida quando ele trouxe o rosto para perto do meu e me beijou com urgência, selando sua promessa e me fazendo esquecer toda aquela tormenta. Seus lábios macios e ao mesmo tempo ferozes combinavam com minha saudade, e não foi difícil corresponder com a mesma veemência. Era impensável não me deixar ser acariciada por sua boca, sua língua, seus dedos. Nem tive que pensar em enroscar as mãos em seu cabelo, assim que ele me abraçou com mais força, a ponto de meus pés perderem o contato com o chão. Foi natural enrolar minhas pernas em torno de sua cintura estreita, do mesmo modo que pareceu apropriado ele nos levar para dentro de casa, a boca e as mãos ainda em mim. Mais tarde, quando me deitou na cama com delicadeza, como se eu fosse feita do mais delicado e precioso material, e me cobriu com seu corpo, sussurrando em minha boca, em meu ouvido, em minha pele, palavras em irlandês, cujo significado eu não conhecia. Meus olhos marejaram. Aquilo era certo também. E, enquanto tudo mais em meu mundo eram dúvidas e névoa, o homem sobre meu corpo, me amando com tanta loucura, e ainda assim, com tamanha doçura, era minha única certeza. Gael era o sol, nascendo em meu horizonte enevoado.